Boa noite a todos. É uma verdadeira satisfação estar aqui hoje com vocês, nesse primeiro dia do Central Injetáveis Web 2021. Gostaria de agradecer a doutora Tamires e a Central Pharma pelo convite para compor esse time de palestrantes e vou falar para vocês hoje sobre estratégias parenterais para o emagrecimento. Então, eu sou médico nutrólogo, docente do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e mestre em Ciências da Saúde. E nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre obesidade, emagrecimento, as estratégias para o emagrecimento, para que a gente consiga ter mais sucesso num tratamento que por vezes é tão difícil e tão difícil manter o sucesso desse tratamento também. Então, vamos falar sobre a relevância desse tema, qual o peso desse tema, mesmo sem querer, mas já fazendo um trocadilho, qual a relevância falar sobre emagrecimento. Então, falar sobre perda de peso para os pacientes que têm essa doença, que é a obesidade, uma doença de elevada prevalência, crescente prevalência, que hoje assume níveis pandêmicos e causa uma diminuição da expectativa e da qualidade de vida, gerando muitos problemas, impactos econômicos, justamente pelas comorbidades e doenças associadas. E aqui nós temos algumas das doenças associadas e principalmente estão listadas aqui aquelas que mais têm relação com óbito relacionado à obesidade. Então, a obesidade geralmente se associa com doenças, funcionam como um fator de risco para o desenvolvimento dessas doenças. E essas doenças podem levar diretamente à morte. São doenças potencialmente fatais, como o câncer, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, diabetes mellitus, apneia obstrutiva do sono, com o risco de morte súbita. E todas essas doenças listadas aqui, eu posso separar em 4 grupos. Então, nós podemos pegar as patologias associadas da obesidade, separar por grupos para ficar mais fácil o entendimento, e nós vamos ver que temos aquelas patologias ligadas à síndrome metabólica, as cardiopatias, as doenças relacionadas com câncer e as doenças relacionadas com sobrecarga do próprio peso. Então nós temos hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, hiperuricemia, doença hepática gordurosa não alcoólica, as cardiopatias e, segundo o Instituto Nacional do Câncer, já são 13 tipos de câncer relacionados com obesidade, relacionados diretamente com obesidade, mas nós sabemos que o indivíduo obeso ele vai correr um risco para todos os tipos de câncer, seja por alterações inflamatórias e imunológicas, atuando com uma diminuição da efetividade das natural killers, por exemplo. Temos também as doenças relacionadas com a sobrecarga, artropatias, insuficiência venosa periférica, apneia obstrutiva do sono, doença do refluxo gastroesofágico, hérnias, incontinência urinária. E falando sobre o impacto econômico, isso é uma coisa que nós precisamos entender, trabalhar, combater o preconceito. Nós não devemos acreditar no que a maioria das pessoas falam e acreditam, que o obeso é meramente um indivíduo preguiçoso e guloso. Nós vamos ajudar a trabalhar esse preconceito e precisamos fazer isso, seja com o paciente, com os familiares deles, e fazer uma campanha realmente para que isso aconteça. Mas independente do preconceito, realmente existe uma menor produtividade, uma vez que o indivíduo tem uma tendência maior às comorbidades que nós mostramos, e isso vai gerar uma dificuldade, uma dificuldade na produção, na produtividade, que leva a uma desvantagem social e um risco maior de desemprego, assim como uma dificuldade maior na contratação do indivíduo obeso. Isso gera um impacto porque o indivíduo deixa de trabalhar e também, quando ele adoece, tem o custo do Estado. Isso, mundialmente falando, são custos muito elevados e tem um impacto na economia mundial. Nós temos, portanto, uma epidemiologia crescente da obesidade que mostra uma tendência crescente para o sobrepeso e a obesidade, nesse artigo aqui de 2018, que estudou a epidemiologia da obesidade, mostrando uma tendência global para aumento de sobrepeso e obesidade, e aqui mostra uma tendência regional, mostrando que as Américas, a América do Norte principalmente,
a América Central e do Sul, à frente de outras regiões do globo, de outras regiões, de outros continentes da Terra. E esse aqui é um artigo que fala dos efeitos na saúde do sobrepeso e da obesidade, avaliado em 195 países por 25 anos. Ele pega um período ali de 1980 a 2015, avalia 68 milhões de pessoas, crianças, adultos, nesse período que eu acabei de falar, e avalia as comorbidades associadas à obesidade no período de 1990 a 2015. E o que traz de resultado para a gente? Uma estimativa de que em 2015, final do estudo, 2 anos antes da publicação, já tivéssemos no mundo 107,7 milhões de crianças, 603 milhões de adultos e uma prevalência de 5% da obesidade entre crianças e 12% de obesidade nos adultos. E dentre os adultos, uma prevalência maior de obesidade e sobrepeso para as mulheres. E o que é que esse mesmo artigo ainda traz para a gente? Que o sobrepeso e a obesidade foram responsáveis por cerca de 4 milhões de mortes no mundo. E olha o impacto econômico aqui. Além desses indivíduos que morrem, mas antes de morrer, obviamente, tem o tempo da doença, o tempo que não produz, o tempo que tem o custo nos serviços de saúde, e ainda com 120 milhões de casos de incapacidade em 2015. Então, tem o sofrimento, tem o impacto econômico, reduz o tempo e a qualidade de vida. Então, precisamos, sem dúvida, ter melhor habilidade para identificar precocemente e também tratar essas condições, uma vez que hoje o maior problema é justamente não fazer diagnóstico, não fazer o diagnóstico da obesidade. Isso é uma coisa que eu encontro, eu recebo no meu consultório diariamente, indivíduos que já tratam outras patologias crônicas, já acompanham com outros médicos por conta de hipertensão, de diabetes, e nunca ninguém disse que o indivíduo é obeso. Isso é muito sério. E é isso que a gente precisa construir de conhecimento e reforçar, inclusive, na própria graduação médica, o que eu faço muito no internato. E os alunos já sabem dessa minha cobrança, porque nós não podemos deixar de dar o diagnóstico, porque não há possibilidade de tratamento quando nós não identificamos o que está acontecendo. Então, 70% das mortes relacionadas ao elevado índice de massa corpórea foram causadas por doenças cardiovasculares, ou seja, uma complicação natural do sobrepeso e obesidade é a doença cardiovascular, o infarto agudo do miocárdio. E mais de 60% dessas mortes ocorreram entre pessoas obesas, ou seja, obviamente os obesos morrendo mais do que os indivíduos com sobrepeso. Então, agora que nós falamos sobre a relevância, introduzindo aqui a importância do tema, a relevância do tema, nós vamos agora falar de coisas específicas, a etiopatogenia da doença, como que acontece. Então vamos nos aprofundar um pouquinho disso para dar toda a base para o nosso tratamento. E aí vai ficar tudo mais fácil. Vamos lá. Então nós temos aqui uma frase dita por Hipócrates. Então já há mais de 300 anos antes de Cristo, Hipócrates já dizia que a corpulência não é apenas uma enfermidade em si, mas o prenúncio de outras. A morte súbita é mais comum naqueles que são naturalmente gordos do que nos magros. Ou seja, já existia uma compreensão naquela época por Hipócrates, e hoje muitos profissionais da área de saúde não fazem o diagnóstico de obesidade, não fazem a identificação do sobrepeso e, portanto, não fazem nenhuma medida para o tratamento precoce dessas condições. Então, isso pode gerar, inclusive, confusões como essa que nós vamos ver aqui. Aqui nós temos um artigo publicado com análise das diretrizes brasileiras de obesidade. Na verdade, é das diretrizes publicadas pela ABESO em 2016, que é a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. E esse artigo ele vai na contramão de tudo, porque ele questiona a diretriz da ABESO, não
por falta de evidência. Ele questiona por que a Bezo trata a obesidade como uma doença. Ele questiona porque a Bezo diz que é necessário perder peso quando ele está em nível excessivo, que o excesso de gordura é prejudicial para a saúde. Então, esse artigo, olha o que ele fala aqui. Pode-se notar que o discurso presente nas diretrizes reforça a saúde inerente dos corpos magros, reproduz estereótipos relacionados ao corpo gordo e relaciona diretamente quilos perdidos com o melhor nível de saúde. E onde que está a mentira disso? E onde é que isso é mentira? Alguém me fala aí, pelo amor de Deus. Então, um artigo publicado pela Universidade Federal de Santa Catarina, e criticando a diretriz da Bezo, uma vez que a Bezo reforça, porque todo mundo já sabe, Hipócrates já sabia, que a obesidade é uma doença e que precisa de tratamento, e que perder peso é a condição necessária para esse indivíduo que tem excesso de gordura corporal, para que ele evite as complicações, as comorbidades e as patologias associadas que nós falamos aqui. Então, eu fiquei assustado com esse artigo, depois leiam, até mesmo por curiosidade, mas com análise crítica, pelo amor de Deus. Então, vamos mudar logo aqui. E qual é a maior dificuldade? É justamente não ter o conhecimento, isso gera um preconceito, esse preconceito não permite que se faça o diagnóstico, pode inclusive levar nessa linha do artigo que nós vimos, dizendo que o indivíduo tem que permanecer gordo, que obesidade não é uma doença, que isso é uma ditadura da moda, que isso é um estereótipo. Isso só prejudica porque o indivíduo mal informado, ele vai permanecer esperando que alguém emagreça ele. Quando ele entende que o processo, que o que ele tem é uma doença e quais foram os fatores de risco e como tratar, ele se torna um agente ativo do tratamento dele. Então isso fica mais fácil. Então falar meramente de emagrecimento, às vezes parece que nós estamos falando de algo fútil, de algo apenas para ter um abdômen definido. Mas nós estamos falando de emagrecimento em todos os sentidos, seja para aquela pessoa que tem a doença, aquela pessoa que tem o risco da doença, que está no sobrepeso e às vezes já tem comorbidade, e para a pessoa que também quer e tem seu direito de esteticamente ficar com o abdômen definido. Qual o problema? Então, de vez em quando tem esses desabafos aí, pessoal, mas é importante a gente entender que a falta de informação gera esse ciclo aí que não permite dar o diagnóstico de uma doença crônica multifatorial como é a obesidade. E quais são as causas para o excesso de peso? Então a expectativa, o que a maioria pensa, é que uma dieta hipercalórica associada a uma inatividade física são suficientes para causar um balanço energético positivo e o indivíduo ganha peso. Mas na verdade, o que é que acontece? A coisa é muito maior, a etiologia é muito mais complexa e multifatorial. Então existem as condições genéticas monomórficas, polimorfismos, existem alterações do estilo de vida e nós precisamos focar muito nessa questão do estilo de vida durante a anamnese, porque encontrando alterações relacionadas à dieta, atividade física, sono, nível de estresse, precisamos intervir, corrigir, ajudar o paciente a mudar. Os fatores emocionais que precisam ser tratados, investigados e tratados, as condições socioeconômicas que muitas vezes não permitem o acesso à informação, a uma consulta especializada. Existe também a infecto-obesidade, que é uma obesidade induzida pelo adenovírus tipo 5 ou 36 e o 37 também. E também existe a obesidade causada pela microbiota e muitas vezes muitas pessoas têm inúmeros desses agentes etiológicos aqui associados. E aí vai ficar muito mais difícil o tratamento, principalmente se a gente trata o indivíduo obeso como culpado do problema. Se a pessoa acredita que o obeso ele é um indivíduo preguiçoso, ele só está obeso porque ele é guloso, é desconhecer, é dar o certificado de ignorância em relação a esses processos genéticos e epigenéticos, esses processos de fatores emocionais, socioeconômicos. Então, precisamos ter mais clareza para que a gente consiga ajudar o indivíduo, ao invés de ficar culpando. A gente já viu muito isso e vê com indivíduos com depressão. As pessoas acham que é falta de força de vontade, que é falta de fé. Agora, ninguém culpa o hipertenso, ninguém culpa o diabético. Quer dizer, até culpam, dizem, você comeu muito doce. Mas existem
vários mecanismos que são interrelacionados, que nós precisamos identificar para aí sim tratar o problema na sua raiz. Vamos adiante aqui, porque tem muita coisa para a gente falar. Então, aqui nós temos um artigo que fala sobre a epidemiologia e patogênese da obesidade, mostrando que existem inúmeras condições que podem estar relacionadas com o excesso de caloria ingerida, o excesso de comida ingerida, com um menor gasto calórico e contribuindo para uma inatividade física. Então, são vários fatores relacionados aqui com um menor gasto calórico. Temos o envelhecimento, o sexo feminino, alterações genéticas, condições genéticas e epigenéticas, a quantidade de gordura marrom, se há ou não a sarcopenia, a microbiota, medicamentos. Então, muita coisa relacionada com cada um desses itens, para que a gente não pense que é tão simples como meramente falar se o indivíduo é preguiçoso, guloso e por isso ele ganha peso. Então, tem muita coisa, como esse outro artigo aqui também mostra, que é um artigo que fala que fatores de risco relacionados com o estilo de vida, como que eles se relacionam com o risco para a obesidade. Então, se a gente considerar apenas aqui a parte de comportamento e individualidade biológica, nós vamos ver que a genética, a microbiota, mais uma vez, o momento do imprint metabólico, que é aquele cenário ali do pré-natal, da gestação, do período de amamentação, os primeiros 100 dias de vida, a dieta, a atividade física, o estresse, o sono. Só em relação a isso, olha quanta coisa para a gente poder entender que não dá para meramente julgar o indivíduo. Nós precisamos ajudar o indivíduo. Então, combater o preconceito justamente adquirindo mais conhecimento. Essa é a única forma. Aqui nós temos um outro artigo que associa essa relação entre índice de massa corpórea com a relação dos filhos de bactérias que existem no intestino, Firmicutes e Bacteroidetes. Olha como isso foi numa população adulta ucraniana, mas olha que interessante aqui, eles têm nessas figuras ilustrativas. Nós temos aqui no A um indivíduo com índice de massa corpórea abaixo de 18,5, portanto baixo peso. Olha que a proporção de Firmicutes ela é de 32% com 46% de Bacteroidetes, né, esses dois que estão em vermelho. À medida que a gente vai para o B, C e D, isso vai aumentando o índice de massa corpórea e nós já vemos no D uma proporção totalmente diferente. Onde tinha lá no A 32% de Firmicutes, temos já aqui na letra D 48% de Firmicutes, e onde eram 46% de Bacteroidetes, no indivíduo com índice de massa corpórea acima de 30, que é o D, temos o Bacteroidetes com 31%. Então, nesse outro gráfico aqui, desse mesmo estudo, nós vemos que aqui no B, onde temos a representação dos Firmicutes, nós vemos que é diretamente proporcional. Quanto maior a proporção de Firmicutes, maior o índice de massa corpórea. Já na letra C, que está representando os Bacteroidetes, é o inverso. Quanto maior a quantidade de Bacteroidetes, menor o índice de massa corpórea. E na letra D é a relação Firmicutes-Bacteroidetes, que também é diretamente proporcional ao índice de massa corpórea, ou seja, o índice de massa corpórea que é diretamente proporcional à taxa Firmicutes-Bacteroidetes. Nós temos aqui um outro estudo sobre o papel, o perfil da microbiota intestinal nos adultos com obesidade. Esse artigo de revisão avaliou 12.496 estudos, 32 foram elegíveis e a grande maioria desses estudos mostraram que a relação Firmicutes-Bacteroidetes tem sim relação com o índice de massa corpórea. Nesse outro estudo aqui, que fala sobre o eixo microbiota, intestino, cérebro na obesidade, nós temos uma figura ilustrativa mostrando os processos que a microbiota nos ajuda na manutenção do equilíbrio, da regulação do apetite, da saciedade, seja diretamente pelo nervo vago, seja produzindo peptídeos intestinais, ajudando na produção de peptídeos intestinais que vão sinalizar no núcleo arqueado do hipotálamo sobre esses estímulos de fome ou saciedade.
Então, voltando aqui na figura, para que vocês vejam, né, nós temos aqui toda a representação da microbiota e nutrientes, a microbiota ajudando a digerir muitos nutrientes, formando precursores de neurotransmissores e peptídeos intestinais, e regulando isso via aferente pelo nervo vago diretamente, ou na corrente sanguínea com os peptídeos intestinais. Então, a microbiota participando diretamente do balanço energético, tem interferência na resistência à insulina, porque a microbiota, ela saudável, ela não vai permitir essa inflamação crônica de baixo grau intestinal, na mucosa intestinal, que a disbiose, por sua vez, causará. E a inflamação por endotoxemia, por PAMP, via Toll-like receptor, que são principalmente da família 4, o TLR4, ele, quando inflamado, estimulado por esses modelos moleculares, padrões moleculares de micro-organismos patógenos, eles vão causar uma inflamação e, ao mesmo tempo, fazer resistência à insulina. Então, nós temos aí essa modulação que a microbiota consegue fazer, desde que a gente mantenha esse equilíbrio, uma simbiose, e possamos impedir a disbiose, né? E muita gente tratar, porque já tem, e levando a uma perda da homeostase também, desequilíbrio metabólico e hormonal, caso esse equilíbrio com a microbiota seja perdido. Aqui nós temos um outro artigo que fala sobre a modulação desse eixo intestino-cérebro através de probióticos, isso tendo impacto na produção de neurotransmissores. E aqui embaixo na figura ilustrativa nós temos, com a seta vermelha, um cenário de disbiose, evoluindo para uma leaky gut síndrome, que aí você já tem a síndrome do intestino vazado, ou do intestino ralado, como o professor Murilo fala, e você vai ter uma neuroinflamação, então trazendo problemas de ordem relacionados à ansiedade, transtornos mentais, inclusive, com essa neuroinflamação associada com uma disbiose. Por outro lado, com a seta azul, nós temos uma modulação com probióticos, trazendo para um cenário normal, para estímulo adequado dos neurotransmissores, para manutenção da saúde mental, e com isso também regulando em nível hipotalâmico a relação de apetite, saciedade, fome. Esse é um outro artigo, esse artigo muito bom, principalmente pela figura que eu vou mostrar dele, que fala sobre o jejum intermitente e a saúde metabólica humana. E essa figura, então se vocês até agora não tiraram nenhuma foto, não printaram tela, printa dessa figura. Essa figura, ela é muito autoexplicativa, porque a gente precisa cuidar de todos os nossos pacientes e da nossa vida também, da nossa saúde. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês essa figura aqui, como ela é interessante. Nós temos em cima quem? A microbiota intestinal, regulando com uma via de mão dupla com ciclo circadiano. O jejum intermitente pode modular essa microbiota intestinal, favorecendo uma microbiota adequada para o nosso intestino. E também tem relação direta com o nosso lifestyle, modulando, e o lifestyle modulando também o ciclo circadiano. E aí nós precisamos ficar atentos à dieta do indivíduo, à qualidade e hora de início do sono do indivíduo e à atividade física do indivíduo. Obviamente que existem mais coisas, como nível de estresse, mas a gente precisa entender que ali em cima onde tem a microbiota, essa parte de baixo do lifestyle, todas regulando o ciclo circadiano, que tem também papel importante do jejum intermitente, que pode ajudar nisso aí, e os mecanismos de modulação metabólica que a alteração desses pilares vai fazer, isso é desastroso, é catastrófico e é a base para as doenças que mais matam no mundo. Vamos voltar lá para que vocês vejam. Então nós temos uma inflamação crônica que tem relação direta com a resistência à insulina, oxidação lipídica e deficiência de hormônios sexuais, que nós podemos extrapolar isso aí para hormônios esteroides. Nós podemos pensar em hormônios esteroides e não meramente hormônios sexuais, porque a regulação e homeostase desses hormônios
são fundamentais também para que a gente não desenvolva justamente o que o último quadro em azul diz aqui, as doenças que mais matam no mundo: obesidade, diabetes tipo 2, câncer e doenças cardiovasculares. Então, percebam como essa figura é rica no entendimento de como as doenças que mais matam acontecem. E quando a gente aprende a tratar o obeso pensando também na perda de peso, mas a gente não está fazendo só a perda de peso. A gente está trabalhando para controlar e reduzir a inflamação, estresse oxidativo, oxidação lipídica, resistência à insulina, a homeostase hormonal, para que ela seja devolvida, trazida de volta. Então, com isso, a gente pode reduzir ou até mesmo evitar essas doenças que mais matam no mundo. Então, esse quadro realmente, essa figura desse artigo, ela é muito interessante. Eu espero que vocês tenham printado. Ok, vamos falar agora sobre diagnóstico. O diagnóstico não tem dificuldade nenhuma, então por isso que eu falo que a dificuldade ela está no preconceito, na falta de conhecimento, na falta de entendimento e de interesse. Porque, olha que facilidade. Índice de massa corpórea, qual a dificuldade que tem? Nenhuma. Basta você ter um estadiômetro e uma balança, você consegue dar diagnóstico de obesidade pelo índice de massa corpórea, que é utilizado pela Organização Mundial de Saúde. Nós podemos também ter, com a antropometria, já começa a melhorar, diminuir o viés do índice de massa corpórea, que é não avaliar a composição corporal. E fazendo a avaliação da circunferência abdominal, como nós vamos ver, já é possível ter uma noção sobre composição corporal, uma noção, e distribuição da gordura corporal. Para uma melhor avaliação da composição corporal, nós temos a bioimpedância ou o DEXA. Eu tenho bioimpedância. Com bioimpedância você consegue trabalhar muito bem, porque é um exame validado para você trabalhar. Não tem radiação, não necessita de contraste, é indolor, é rápido. Então, vale muito a pena quem trabalha com emagrecimento, com composição corporal, ter a sua bioimpedância. Nós temos ainda o DEXA, que é a absormetria com raio-x de dupla energia, que pode ser considerado um padrão ouro até ambulatorial, mas é muito mais fácil você ter a bioimpedância, também por não ter radiação. E existem ainda os exames de imagem, como ultrassonografia, a tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética, que também conseguem dar diagnóstico da distribuição da gordura corporal e da quantidade até de gordura visceral também. Nós temos uma coisa muito importante, que é a circunferência abdominal, como eu estava falando sobre a antropometria. E eu preciso saber esses limites que se relacionam diretamente com o risco de complicações metabólicas, que no homem é acima de 94 centímetros da circunferência abdominal e na mulher acima de 80. Mas eu preciso saber onde medir adequadamente, de forma correta. Então, muita gente fala assim, fica ali geralmente passando acima do umbigo, na direção do umbigo. Depende. Tem pessoas que já não tem mais umbigo, o cirurgião plástico tirou e esqueceu de fazer de novo. Tem pessoas que têm um abdômen avental, o umbigo vai estar na altura do joelho. Então, não é o umbigo que é o ponto anatômico para a gente, de referência para a gente fazer essa medida. Os pontos são pontos ósseos, que é a crista ilíaca, deixa eu mostrar para vocês, a borda superior da crista ilíaca e a borda inferior do último arco costal. A gente traça ali um ponto médio e aí sim a gente consegue aferir de forma fidedigna a circunferência abdominal. O detalhe aqui é que para fazer uma contextualização do índice de massa corpórea, eu posso fazer isso com a circunferência abdominal. Por quê? Vocês concordam que algumas pessoas têm um peso muito baixo, ou até um peso normal, mas tem muita gordura visceral. E esse indivíduo não está normal porque o IMC está normal. Então, uma forma de ter uma avaliação do índice de massa corpórea contextualizada é pela circunferência abdominal, e o indivíduo que passa a primeira barreira para o homem acima de 94, para a mulher acima de 80, soma 2 pontos no índice de massa corpórea. Uma forma de ajustar, uma forma de contextualizar. Quando passa do segundo nível, 102 para o homem e 88 para a mulher, soma 4 pontos no índice de massa corpórea. Vamos ver aqui, trazer para que vocês printem isso aqui também. Vocês vão lá na frente ver a importância disso que eu estou falando para vocês. E é importante saber disso porque quem não sabe o que procura, não reconhece o que acha, como diria o meu professor de bioquímica, e isso é
muito verdade. E, como eu falei, eu recebo muitos pacientes em tratamento de várias outras doenças, pacientes obesos e não tem diagnóstico, ninguém nunca falou que ele precisa fazer um tratamento para perda de peso. Apenas manda que perca peso. Tem que fechar a boca, como se fosse apenas isso. Vamos lá. Nós temos aqui as estratégias, né, para esse emagrecimento, que vamos falar agora sobre essas estratégias parenterais. Mas antes de falar da estratégia parenteral, obviamente, eu não posso deixar de falar sobre os pilares importantes de saúde. E esses pilares nós avaliamos. Temos que avaliar, independente da queixa do paciente, independente do que ele te buscou para tratar, você precisa avaliar como que estão esses pilares, porque se o indivíduo tem um sono ruim, se o indivíduo está com nível de estresse elevado, se a dieta dele é inadequada, se ele é sedentário, se ele tem alterações hormonais que a gente consegue já identificar pela anamnese, se ele tem também alterações do funcionamento intestinais, queixas intestinais, nós precisamos intervir precocemente. Enquanto a gente não ajusta esses pilares, fica tudo mais difícil. Nenhuma perda de peso, nenhum tratamento de doença crônica, ele vai ser efetivo a longo prazo se eu não conseguir organizar o lifestyle, se eu não conseguir organizar o dia a dia do indivíduo. Tá claro para vocês? Então, precisamos organizar tudo aquilo ali que eu falei: sono, controle do estresse, dieta, atividade física, homeostase hormonal e intestino. E aí uma vez que tudo isso está organizado, aí sim nós podemos pensar no tratamento farmacológico. Não que a gente precise esperar que o paciente retorne. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu não posso ignorar aquelas que são prioritárias. E aqui sobre tratamento farmacológico, nós temos 5 condições para pensar em indicar um tratamento farmacológico. Embora tenha aí o desenho de uma seringa, eu não estou falando ainda de tratamento exclusivamente parenteral. Estou falando aqui de tratamento farmacológico. E a primeira condição para um tratamento farmacológico da obesidade é ter um índice de massa corpórea maior que 30. A segunda condição é ter um índice de massa corpórea maior que 25, maior ou igual a 25, portanto com sobrepeso, na presença de comorbidades. A terceira condição é falha em perder peso com tratamento não farmacológico. Ou seja, fez mudança de estilo de vida, não funcionou, está autorizado a fazer o tratamento farmacológico. Geralmente eu não espero, entro com as duas coisas ao mesmo tempo. 4. A história prévia de falência do tratamento com tentativa, com dieta restritiva e não foi suficiente. Então, se teve história que teve falência com uma tentativa de dieta restritiva, fez a dieta e não foi suficiente, está indicado também. E 5º, olha aqui o que eu estava falando para vocês sobre circunferência abdominal. Por quê? Às vezes tem um indivíduo que ele é magro, ele até tem uma deficiência de massa muscular e tem muita gordura, ele é um obeso sarcopênico. E esse obeso sarcopênico pode estar com índice de massa corpórea normal, mas a composição corporal dele está muito ruim. E aí quando a gente consegue fazer uma contextualização pela circunferência abdominal, que é uma das formas de fazer, e com outros exames, como a bioimpedância, também vão esclarecer melhor isso. Mas olha aqui a quinta indicação. Indivíduos com índice de massa corpórea normal e aumento da circunferência abdominal são considerados obesos viscerais e devem ser tratados na presença de comorbidades. Essa aqui é a diretriz da BESO. A diretriz de 2016, que aquele artigo lá que eu mostrei para vocês criticou. Então, esse é o artigo que estava sendo criticado. Mas, enfim, vamos embora, vamos para frente. Aqui é uma situação também para contextualizar. Existem vários gatilhos que causam danos intestinais, né? A própria gestação, a menopausa, o nível de estresse, infecções, antibióticos, inibidores de bomba de próton causando hipocloridria, deficiência de enzimas, toxinas. E tudo isso pode levar a um momento, uma leaky gut syndrome, como nós falamos, e o intestino também inflamado, ele pode causar alterações na barreira hematoencefálica, causando inflamação sistêmica de baixo grau, doenças autoimunes, e aqui circulado em vermelho, mal absorção e uma deficiência de nutrientes, mas não fica só em nutrientes.
há uma deficiência de absorção geral. E às vezes a gente está tratando o indivíduo, dando um medicamento por via oral, e esse medicamento não vai ser bem absorvido naquele intestino inflamado. E aí já começa a despertar para o quê? Para um tratamento parenteral, que não depende de uma via íntegra ali para absorção, porque ele já é feito diretamente fora dessa barreira intestinal, ele já é feito passando essa barreira, né? Então, que pode ser feito subcutâneo, intramuscular, endovenoso, transdérmico é parenteral também, mas não é o que a gente vai focar, mas tem algo para dizer. E aí sim, falando sobre sobre a indicação parenteral, nós temos 4 indicações predominantes. Qual é a primeira? Quando o trato gastrointestinal não está funcionante, quando ele está inacessível, é a segunda. Quando há uma redução da capacidade absortiva, é a terceira. E nós vimos na figura que eu acabei de mostrar. E o que é mais comum de acontecer é o 4 aqui, a quarta, que é uma falha ou insuficiência por via enteral. Então, nós vimos que o indivíduo ele tem vários mecanismos que se relacionam com a obesidade, inclusive alteração da microbiota, inflamação intestinal, disbiose, leaky gut syndrome é uma condição muito comum. E como que a gente vai acessar esse intestino para que ele absorva o tratamento medicamentoso por via oral, se esse intestino não está capaz de absorver? Então, a quarta indicação ali é mais comum da gente precisar associar uma estratégia parenteral, ok? Então, falando de tratamento parenteral, nós podemos didaticamente dividir aqui em 4 grupos. Didaticamente, nós vamos dividir em 4 grupos para falar qual é o objetivo de cada um dos itens que a gente está usando, baseado na fisiopatologia e o mecanismo de ação, justamente tratando cada fisiopatologia. Então, cada condição que leva à obesidade. Então, pensando na resistência à insulina, tem ali relação triglicérides-HDL, porque geralmente, no quadro de resistência à insulina, comumente vamos encontrar essa relação alterada, um triglicérides maior do que o dobro do HDL. Essa relação triglicérides-HDL tem que sempre ser menor do que 2. Então, uma forma de fazer uma avaliação contextualizada é você dividir triglicérides por HDL para saber se é menor do que 2, ao invés de ficar olhando isoladamente colesterol, HDL, triglicérides. Então, essa é uma forma que, inclusive, sinaliza para uma resistência à insulina. Tratar a saciedade, inflamação crônica e lipólise são estratégias parenterais que podemos usar. Aqui com resistência à insulina, nós vamos ver artigos relacionados com a metformina, cromo, vitamina D, zinco, magnésio. Então, aqui tem um artigo que traz uma figura esquemática para a gente, falando dos inúmeros papéis da metformina, inclusive como uma droga geroprotetora, agindo, combatendo o estresse oxidativo, inflamação, resistência à insulina, melhorando a microbiota. Então, inúmeros mecanismos moleculares que a metformina tem, que pode melhorar a longevidade e manter o indivíduo mais saudável. Então, geralmente as pessoas sabem ali o item 4 de mecanismos que a metformina faz para que a gente tenha mais saúde. A pessoa sabe melhora a sensibilidade à insulina. Muitos nem sabem que também melhora a sensibilidade à leptina. E ela ainda vai reduzir o apetite através da MPK no hipotálamo, reduzir a expressão de neuropeptídeo Y, que é orexígeno, aumentando a expressão da proópio-melanocortina, que tem função anorexígena, aumenta níveis de GLP-1, que é anorexígeno, vai ter sacietógeno, vai ter redução dos depósitos lipídicos no fígado e no músculo esquelético, melhora a oxidação lipídica e reduz síntese lipídica. Então, olhem quanta coisa a metformina tem de boa. E aí as pessoas, muita gente eu sei que vai começar a tomar metformina, acabando aqui, a pessoa já vai comprar a metformina por tanta vantagem que é a metformina, inclusive esse papel geroprotetor, protetor do envelhecimento. E como nós estamos falando de estratégias parenterais, a via transdérmica também é parenteral. Eu sei que é um congresso de injetáveis, mas eu prometi estratégias parenterais e eu precisava falar da metformina, porque não dá para ficar sem falar quando se fala de resistência à insulina. E uma forma parenteral de uso dela é a via transdérmica. Nós podemos fazer
1 ml em região de punho, 2 vezes ao dia, na dose de 50 a 100 miligramas. Nós temos aqui um outro artigo que relaciona o papel da vitamina D na resistência à insulina, que além de melhorar, reduzir a resistência à insulina, ele também melhora a secreção, a produção e secreção de insulina na célula beta-pancreática. Então a vitamina D, esse mesmo estudo da figura anterior, mostra aqui uma tabela correlacionando os artigos analisados e mostrando que praticamente todos tiveram diferença significativa na redução da resistência à insulina com a suplementação de vitamina D. Como que a gente pode fazer a vitamina D? De 100 mil a 300 mil unidades, intramuscular profundo e lento, ele é oleoso. Tem pessoas que precisam fazer uma dose maior, até de 600 mil unidades. E nós podemos fazer já de uma forma muito melhor, que é com todas as vitaminas lipossolúveis juntas, né, a A, D, E e a K2, nessas dosagens, também fazendo esses 2 ml de forma intramuscular profundo e lento, por conta que é um conteúdo oleoso. Aqui nós temos um outro artigo falando sobre a deficiência do magnésio como um mecanismo potencial para a resistência à insulina, mostrando que alterações da sinalização da insulina e do metabolismo da glicose vão levar a uma resistência à insulina, a uma hiperglicemia e diabetes tipo 2, causando lesão de órgão-alvo. Então, a deficiência de magnésio também aumenta a resistência à insulina, assim como a sua suplementação melhora a sensibilidade à insulina. Esse aqui é um outro artigo que fala sobre o papel dos minerais e elementos traços no diabetes e na resistência à insulina. E aqui ele traz para a gente um quadro mostrando o mecanismo, como cada um desses elementos conseguem melhorar a resistência à insulina, que vai ajudar muito para a perda de peso, porque na verdade a perda de peso ela é muito difícil ou impossível se a gente não tratar a resistência à insulina. Esse outro artigo aqui fala sobre o efeito da suplementação de zinco nos níveis séricos de insulina e leptina e na resistência à insulina em mulheres obesas. E mostrou que a suplementação de zinco foi eficaz em reduzir os níveis de insulina e a resistência à insulina medida pelo HOMA-IR. Então, para tratamento de resistência à insulina, além da metformina, da vitamina D, da vitamina A, E, K, que nós já vimos, tem também aqui o cromo, o zinco e o magnésio, que nós podemos fazer também de forma intramuscular nesse caso aqui, fazendo 6 ml e colocando 3 ml em cada glúten. Por que eu estou falando bastante do intramuscular? Esse é um momento de pandemia e as pessoas têm evitado permanecer muito tempo em clínicas. Então, o tratamento intramuscular ele é mais rápido. E também, os pacientes eles têm tido cada vez mais urgência. O tempo tem sido uma coisa muito requisitada, uma coisa que as pessoas não têm tido tanto. E aí, dessa forma, a maioria dos pacientes preferem tomar algo que em 5, 10 minutos consiga já sair do consultório. A vantagem é que você sabe que aquela substância está sendo feita. Às vezes o paciente que leva para casa para tomar não toma o medicamento, né? Enfim, geralmente 54% dos pacientes não fazem uso correto das medicações. E a gente tem... mas o endovenoso, ele vai sim ser indicado. Tem aqui um momento que eu vou falar sobre eles. Mas falando sobre essa praticidade. Falando sobre a saciedade, a modulação de neurotransmissor é muito importante. E aí nós podemos falar de precursores dos neurotransmissores, como 5-hidroxitriptofano, L-fenilalanina, L-teanina, inositol, taurina. E aqui nós vamos mostrar alguns artigos que falam sobre isso. Esse aqui fala sobre a importância do 5-hidroxitriptofano, que a sua suplementação pode até dobrar os níveis de serotonina, controlando melhor o apetite, reduzindo a ingestão calórica total, e a L-fenilalanina, melhorando os níveis de tirosina e, por sua vez, dopamina, agindo da mesma forma e reduzindo o apetite e a ingesta calórica. Esse outro artigo aqui, ele vai falar sobre a teanina. A teanina tem inúmeras funções, inclusive de inibir o crescimento de tumor, e o que é importante para a gente nesse caso? A redução da ansiedade, diminuição do estresse, mas também ainda tem o seu lado de atuação antioxidante,
anti-inflamatória. Então, a teanina é uma excelente estratégia nesse tratamento. Temos aqui o inositol, através do fosfatidil-inositol 3-quinase, vai melhorar a efetividade da ação da leptina, é uma das vias para a ação da leptina, fazendo ter uma melhor saciedade. E aqui é um outro, desse mesmo estudo, eu só coloquei para vocês aqui, porque para vocês poderem printar essa tabela, porque é uma tabela muito importante dos sinalizadores do apetite, e seu local de produção e as suas ações. Então, eu achei muito interessante e trouxe só para compartilhar com vocês, porque fica mais fácil quando a gente tem todos eles aqui separados. Facilita o entendimento. Esse é um outro artigo que fala sobre a taurina com a sua função direta anoréxica, com uma redução, controle da inflamação e do estresse oxidativo, estimulando o maior gasto de energia no músculo e no tecido adiposo, e também agindo na modulação do metabolismo lipídico. Então, muito importante também a taurina, e aí nós conseguimos fazer aí uma sugestão de fórmula para também fazer esses 10 ml aí, 5 ml intramuscular profundo em cada glúteo, melhora muito a modulação da saciedade, e não só a saciedade como nós vimos, mas também falando de combate à inflamação crônica, combate ao estresse oxidativo. Então todos eles têm essa função principal que nós falamos, mas agem indiretamente também em outras funções muito importantes. Aqui, como estratégia de combater a inflamação crônica e a oxidação e o estresse oxidativo, nós temos o ácido alfa-lipoico, a curcumina, vitamina D e vitamina A. Aqui é um estudo que fala sobre a suplementação por 8 semanas com ácido alfa-lipoico, mostrando uma alteração, uma redução do índice de massa corpórea e do percentual de gordura corporal, mostrando a efetividade do ácido alfa-lipoico nesse tratamento. Embora a gente começa com ácido lipoico muitas vezes pensando apenas em combater o estresse oxidativo para facilitar inclusive a perda de peso, né? Porque o indivíduo obeso, o indivíduo com sobrepeso, ele já está inflamado, ele já está com alto nível de oxidação, de estresse oxidativo, e a gente precisa dessas estratégias. Aqui é um outro artigo que mostra que a suplementação, fala sobre a suplementação dietética do ácido alfa-lipoico e mostrando as funções dele, inclusive, nos receptores de insulina e na expressão do GLUT4. Então, ele favorece a sensibilidade à insulina, ele combate a resistência à insulina e ele também favorece a expressão de GLUT4, reduzindo níveis de insulina e glicose. Então, olha aqui esse mesmo artigo mostrando quantas funções o ácido alfa-lipoico pode ter, como antioxidante, anti-inflamatório, quelando metais, melhorando o metabolismo da glicose, combatendo o estresse oxidativo. Então, realmente muito interessante e muitos bons resultados com ácido alfa-lipoico. Aqui nós temos os efeitos anti-obesidade da curcumina, bloqueando a diferenciação e bloqueando a expansão de adipócitos e macrófagos, com isso diminuindo a produção de adipocinas inflamatórias e danos oxidativos. Então a curcumina ela é muito boa, inclusive ela entra nessas propostas aqui. Então, para combater a inflamação, nós sabemos que a vitamina D, seja por meio de interleucina 10, como por outros mecanismos, ela tem essa função anti-inflamatória. Então a DEC2 pode ser pensado como também uma estratégia anti-inflamatória. A glutationa, que é o mais potente antioxidante do corpo, né, em seguida da superóxido dismutase. Nós podemos fazer a glutationa de 600 mg a 1 grama em 5 ml, pode fazer aí diluindo em 250 ml de soro fisiológico, botando mais ou menos para correr em 1 hora. E o ácido alfa-lipoico pode ser feito nessa dose de 600 mg, 24 ml, também colocando no soro fisiológico, semelhante à glutationa. E a curcumina pode ser feito intramuscular, apenas 2 ml, 100 mg, e
efeito também muito bom. E para falar de lipólise, nós temos aqui a cafeína, picolinato de cromo, sulfato de zinco, sulfato de magnésio e o ADEC. A ADEC está em todas, né? Então nós temos aqui a regulação da lipólise, nós temos a cafeína como um estimulador de lipólise e temos a insulina como inibidor de lipólise. Então, na nossa estratégia, nós colocamos quem estimula e usamos aquele que bloqueia o que inibe. Então, nós colocamos aqui sensibilizadores de insulina para reduzir o nível de insulina, que por sua vez iria inibir a lipólise, e ao mesmo tempo colocamos a cafeína, que é indutor de lipólise. Então, falamos da lipólise e agora, para completar a estratégia, nós temos também que falar sobre a prevenção da recuperação de peso. E para isso eu tenho que entender de taxa metabólica basal. O indivíduo, se ele perde gordura e perde músculo, ele vai ter uma menor taxa metabólica basal. E nós precisamos da taxa metabólica basal porque a maior quantidade de energia que você gasta por dia é da taxa metabólica basal. E ela é diretamente proporcional à sua massa muscular. Então nós precisamos que o nosso paciente ele não emagreça perdendo peso às custas de gordura, de músculo. Não, precisa ser exclusivamente de gordura. Não pode perder músculo porque diminui taxa metabólica, que é um passo para o reganho de peso, para recuperar o peso. Então, essa é uma estratégia através de aminoácidos, do zinco, do magnésio, do HMB e da B6, que é a piridoxina, que você encontra na Central Pharma, tá já tudo isso pronto com o nome de Pool 10, e você pode fazer o Pool 10 venoso, pode fazer intramuscular. Aqui eu coloquei intramuscular para saber que é possível fazer também, lembrando que os pacientes nesse momento têm feito uma busca por tratamentos mais rápidos, passar menos tempo em clínicas e pelo tempo também que eles têm alegado necessitar não poder ficar às vezes tanto tempo na clínica. Então é uma forma já estratégica de você conseguir passar para o seu paciente a necessidade que ele tem de fazer e que o tempo não seja um problema, né? A falta de tempo não seja um problema. Nós temos aqui agora a mensagem que eu preciso passar para que vocês levem para casa. Então, disso tudo que eu falei para vocês aqui, é importante a gente entender sobre esse complexo de fatores de riscos, essas causas que são multifatoriais, entender a etiologia da doença, a etiopatogenia, como que ela acontece, que são muitos fatores que geralmente de forma sinérgica agem para o acontecimento disso e que a necessidade também de entender e fazer o paciente entender que existem respostas adaptativas que o nosso corpo vai fazer numa tentativa de defesa para recuperar o peso que perdeu. E só com conhecimento a gente consegue fazer isso. Inclusive para combater o preconceito, que o preconceito muitas vezes mata mais do que a própria doença. Então, se puderem, também façam um print aqui dessa tela, né, para entender o que é importante, saber da etiologia, etiopatogenia, as defesas adaptativas que o corpo tem. O combate ao preconceito é fundamental. A terapêutica individualizada é a forma mais eficaz e respeitosa de cuidar dos nossos pacientes. E a terapia injetável como uma estratégia muito eficaz, que não depende da integridade da via, garantindo uma melhor adesão, melhor resultado, porque você sabe que o paciente fez uso. Não tem como ele dizer, não, eu fiz uso, não fez. Então funciona muito bem. Pessoal, eu queria mais uma vez agradecer pela presença e audiência de vocês, ao pessoal da Central Pharma, a doutora Tamires, pelo convite, e fico à disposição para as dúvidas. Um grande abraço, boa noite.